Uma garota, disse a esposa do pai, que ela não é sua mãe. Desculpe, eu já tenho uma. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O jantar de aniversário estava repleto de expectativas. Beatriz olhou para o presente que havia comprado. Para Dora, a esposa de seu pai, sentindo um nó na garganta. Há um ano, quando seu pai Fernando anunciou o casamento repentino com Dora, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. Agora, com 16 anos, Beatriz se via no epicentro de uma tempestade familiar que não escolheu. O apartamento no bairro da Liberdade, em São Paulo, parecia menor a cada dia, sufocando-a com exigências e expectativas que não conseguia atender. Estamos todos reunidos para celebrar o aniversário de Dora, anunciou Fernando, levantando sua taça em um brinde, e para comemorar nossa família unida. Beatriz tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Observou os gêmeos, Eduardo e Evandro, filhos de Dora, que pareciam perfeitamente adaptados à nova configuração familiar. Ambos, com 15 anos, haviam se tornado seus irmãos postiços de repente, e, surpreendentemente, eles eram a parte mais fácil da equação. Antes dos presentes, disse Dora com um sorriso enigmático, eu gostaria de dizer que não me importo tanto com coisas materiais. O que eu realmente quero é algo mais significativo. Seus olhos pousaram em Beatriz, que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar de Dora que a deixava inquieta, como se estivesse prestes a pedir algo que Beatriz não poderia dar. Particularmente de você, Beatriz, continuou Dora, eu gostaria de um presente verbal. Beatriz engoliu em seco. Um presente verbal? Sim, querida, algo que venha do coração. Fernando sorriu, parecendo satisfeito, mas Beatriz notou uma tensão em seus ombros. Ele sabia o que estava por vir. Todos pareciam saber, exceto ela. A noite prosseguiu com conversas forçadas e risos artificiais, enquanto Beatriz tentava imaginar o que Dora poderia querer dela. Pensou em sua mãe, Gabriela, que havia entrado e saído de sua vida como as marés. Presente em momentos específicos, ausente em tantos outros. Mesmo assim, era sua mãe, a mulher que, apesar de tudo, enviava presentes nos aniversários e natais, que voltou quando Beatriz tinha 7 anos e a levou para conhecer zoológicos, parques e aquários. A mulher que a apresentou a uma parte de sua família que Beatriz nem sabia que existia. E então, no final do jantar, quando as sobremesas foram servidas, Dora finalmente revelou seu desejo. Beatriz, meu presente verbal é simples, disse ela, segurando as mãos da enteada por cima da mesa. Eu gostaria que você me permitisse adotá-la legalmente. Gostaria que você me deixasse ser sua mãe. O silêncio caiu sobre a mesa como uma guilhotina. Beatriz sentiu seu coração acelerar, sua respiração ficando curta. Olhou para seu pai, que a observava com expectativa, como se a resposta fosse óbvia. Mas eu já tenho uma mãe, respondeu Beatriz. Sua voz quase um sussurro. O rosto de Dora endureceu momentaneamente antes de se suavizar em um sorriso forçado. Querida, você sabe que Gabriela é apenas uma presença ocasional na sua vida. Eu estou aqui todos os dias. Eu sou quem te acompanha na escola, quem cuida de você quando está doente, quem está presente nos momentos importantes. Gabriela é uma mãe em tempo parcial, na melhor das hipóteses, acrescentou Fernando, sua voz carregada de amargura. Dora quer oficializar o que já é realidade. Beatriz sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Desculpe, mas não posso aceitar isso. Gabriela pode não ser perfeita, pode ser uma mãe em tempo parcial, como vocês dizem, mas ela é minha mãe. E ela esteve presente na minha vida muito antes de você aparecer. As palavras saíram mais duras do que pretendia, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Dora se contraiu em uma expressão de mágoa e raiva, enquanto Fernando a olhava com decepção evidente.
Como você pode ser tão ingrata? Fernando questionou, sua voz elevada. Depois de tudo que Dora fez por você, ela te aceitou como filha desde o primeiro dia. Beatriz sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pedi por isso. Eu nunca pedi para ela ser minha mãe. Dora levantou-se abruptamente, jogando o guardanapo sobre a mesa. Está tudo bem, Fernando. Claramente, Beatriz precisa de tempo para entender o valor de uma família verdadeira. O olhar gelado que Dora lançou a Beatriz antes de sair da sala de jantar fez com que a garota tremesse. Seu pai a seguiu sem dizer mais nada, deixando Beatriz sozinha com os gêmeos, que pareciam igualmente desconfortáveis. Naquela noite, deitada em sua cama e incapaz de dormir, Beatriz se perguntou se havia estragado tudo. Se seu amor pela mãe ausente valia a hostilidade da mulher que agora dominava sua casa. Se seu pai algum dia a perdoaria por rejeitar a nova família que ele tão desesperadamente queria construir. O que Beatriz não sabia era que aquela noite de aniversário marcaria o início de uma jornada que testaria não apenas seus laços familiares, mas sua própria compreensão sobre o que significa ser família, amar e ser amado, mesmo quando o amor vem de lugares inesperados e em formas que não reconhecemos de imediato. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio opressivo no apartamento. Dora mal olhava para Beatriz, dirigindo-se a ela apenas quando absolutamente necessário, com frases curtas e tom frio. Fernando, por sua vez, parecia dividido entre a lealdade à esposa e o amor pela filha, resultando em uma ausência ainda maior em sua vida. Beatriz começou a se sentir como uma intrusa em sua própria casa. Refugiou-se na escola e nos estudos, prolongando ao máximo sua permanência na biblioteca após as aulas. Foi durante uma dessas tardes, enquanto estudava matemática, que Eduardo a encontrou. "Posso sentar?" perguntou ele, indicando a cadeira vazia à sua frente. Beatriz assentiu, surpresa. Os gêmeos geralmente estavam ocupados com suas atividades esportivas após as aulas. "Minha mãe está realmente magoada", começou Eduardo, indo direto ao ponto. "Ela realmente acreditava que vocês tinham uma conexão." Beatriz fechou o livro suspirando. "Eu gosto da sua mãe, Eduardo, de verdade. Mas ela não pode simplesmente aparecer e esperar que eu a aceite como minha mãe da noite para o dia." "Mas já faz mais de 1 ano", argumentou ele. "E eu conheço minha mãe biológica desde os 7 anos", contra-argumentou Beatriz. "Ela pode não ser perfeita, mas é minha mãe." Eduardo a estudou por um momento. "Sabe, quando meus pais se divorciaram, meu pai disse que continuaria presente na nossa vida. Prometeu visitas semanais, viagens nas férias, tudo. Sabe quantas vezes o vimos no último ano? 2, no Natal e no nosso aniversário. E mesmo assim, ele saiu mais cedo nas 2 ocasiões." Beatriz não sabia o que dizer. Nunca havia pensado muito sobre o pai dos gêmeos. "O que quero dizer", continuou Eduardo, "é que às vezes as pessoas que deveriam nos amar nos decepcionam. E às vezes encontramos amor em lugares inesperados." As palavras de Eduardo ficaram com Beatriz muito depois que ele saiu. Ela pensou em Gabriela, em suas visitas esporádicas, nos presentes enviados de longe. Era suficiente. Era o que uma mãe deveria ser. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Beatriz decidiu ligar para Gabriela. Precisava ouvir sua voz, entender melhor sua história. "Oi, mãe", disse ela quando Gabriela atendeu. "Podemos nos encontrar? Preciso falar com você." 2 dias depois, Beatriz estava sentada em um café no centro da cidade, esperando por Gabriela. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira e luzes amareladas que criavam uma atmosfera acolhedora. Beatriz brincava nervosamente com o canudo de seu suco quando viu sua mãe entrando.
Gabriela ainda era bonita, com seus cabelos escuros e olhos expressivos. Vestia-se com elegância casual, e seu sorriso ao ver a filha era genuíno. Beatriz sentiu uma onda de amor e ressentimento misturados ao vê-la. Que surpresa maravilhosa, disse Gabriela, abraçando-a antes de sentar-se. Geralmente sou eu quem propõe nossos encontros. Precisava te ver, respondeu Beatriz. Preciso entender algumas coisas. Gabriela pediu um café e olhou para a filha com curiosidade. Parece sério. A esposa do papai, Dora, quer me adotar. Quer ser minha mãe oficialmente. O rosto de Gabriela ficou sério. Entendo. E o que você pensa sobre isso? Eu disse... Não, respondeu Beatriz. Disse que já tenho uma mãe, mas agora o clima em casa está insuportável. Papai mal fala comigo. Dora me trata com frieza, e eu não sei se fiz a coisa certa. Gabriela tomou um gole de seu café, parecendo ponderar suas próximas palavras cuidadosamente. Beatriz, quando você nasceu, eu tinha apenas 22 anos. Seu pai era muito mais velho, mais estabelecido. Eu não estava pronta para ser mãe, mas ele insistiu para que eu tivesse você. Nós fizemos um acordo. Que acordo? Perguntou Beatriz, percebendo que estava prestes a ouvir a história que sempre quis conhecer. Seu pai te criaria sozinho, e eu poderia voltar para sua vida quando me sentisse pronta. Na época, parecia a melhor solução. Eu era jovem, assustada, ainda tentando descobrir quem eu era. Beatriz sentiu uma pontada de dor. Então você simplesmente me deixou? Não foi tão simples assim, respondeu Gabriela, seus olhos marejados. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas pensei que seria melhor para você ter um lar estável com seu pai do que ser criada por alguém que não estava emocionalmente preparada. E os presentes? As cartas? Era minha forma de manter contato, de mostrar que, mesmo longe, eu pensava em você. E quando você fez 7 anos, eu finalmente me senti pronta para ser parte da sua vida. Não como sua cuidadora principal, mas como alguém que poderia te amar à minha maneira. Beatriz absorveu as palavras de Gabriela, tentando processar as emoções conflitantes que sentia. Então por que agora? Por que continua sendo uma presença ocasional? Gabriela suspirou profundamente. A verdade, Beatriz, é que sempre senti que não merecia ser chamada de mãe. Seu pai fez todo o trabalho difícil sozinho. Ele foi quem secou suas lágrimas, quem ficou acordado durante suas febres, quem te ensinou a andar de bicicleta. Eu apareci quando a parte mais difícil já havia passado. Mas você é minha mãe, insistiu Beatriz. Biologicamente, pelo menos. Biologia não é tudo, querida. Ser mãe é muito mais do que dar à luz. É estar presente, é sacrificar-se, é colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas próprias. As palavras de Gabriela ecoaram na mente de Beatriz, misturando-se às de Eduardo sobre encontrar amor em lugares inesperados. Então você acha que eu deveria aceitar a adoção? Deixar Dora ser minha mãe? Gabriela pegou as mãos de Beatriz entre as suas. O que eu acho é que você tem sorte. Muitas pessoas têm apenas uma pessoa para amar. Você tem várias. Seu pai, que sempre foi seu pilar. Eu, que te amo à minha maneira imperfeita. E agora Dora, que parece querer fazer parte da sua vida de uma forma que talvez eu nunca possa. Beatriz sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas se eu aceitar Dora como minha mãe, sinto que estou te traindo. Oh, querida. Gabriela secou as lágrimas da filha com o polegar. O amor não é um recurso limitado. Ter mais pessoas que te amam nunca é demais. E talvez, apenas talvez, Dora possa oferecer a estabilidade materna que você merece. O encontro com Gabriela deixou Beatriz com mais perguntas do que respostas.
Ela caminhou lentamente para casa, tentando organizar seus pensamentos. O sol da tarde lançava sombras longas nas calçadas, e o movimento típico de São Paulo parecia em sintonia com o turbilhão dentro dela. Ao chegar em casa, encontrou Fernando sentado sozinho na sala, olhando para fotografias antigas. Ele ergueu os olhos quando a ouviu entrar, e Beatriz viu a tristeza e o cansaço em seu rosto. Onde estava? Perguntou ele, sua voz mais suave do que nos últimos dias. Com a mamãe, respondeu Beatriz, esperando uma reação negativa. Para sua surpresa, Fernando apenas assentiu. Venha, sente-se comigo. Beatriz hesitou por um momento, antes de se juntar ao pai no sofá. Ele estava olhando para uma fotografia dela quando bebê, nos braços dele, ambos sorrindo para a câmera. Foi uma semana depois que você nasceu, explicou Fernando. Eu estava exausto, mas tão feliz. Sabia que não seria fácil criar você sozinho, mas nunca duvidei que seria a melhor decisão da minha vida. Beatriz estudou a foto, notando a ausência de Gabriela. Por que você e mamãe nunca se casaram? Fernando sorriu tristemente. Nós nunca fomos um casal de verdade, Bia. Éramos amigos que se envolveram brevemente. Quando ela engravidou, percebemos que tínhamos visões muito diferentes sobre a vida. Ela era jovem, queria viajar, construir uma carreira. Eu já estava estabelecido, pronto para formar família. Então você a forçou a me ter? Fernando pareceu chocado. Não, nunca. Eu apenas deixei claro que, se ela escolhesse seguir com a gravidez, eu assumiria toda a responsabilidade, que ela poderia seguir seu caminho sem culpa ou obrigações. Mas vocês fizeram um acordo. Ela poderia voltar quando quisesse. Sim, confirmou. Fernando, porque apesar de tudo, eu acreditava que você merecia conhecer sua mãe biológica. E quando ela reapareceu, quando você tinha 7 anos, eu vi como seus olhos brilhavam ao passar tempo com ela. Você não gostava disso, observou Beatriz. No começo, não, admitiu Fernando. Senti como se ela estivesse colhendo os frutos, sem ter plantado. Mas depois vi que seu relacionamento com Gabriela era diferente do nosso, não melhor ou pior, apenas diferente. E isso era bom para você. Beatriz absorveu as palavras do pai, percebendo pela primeira vez o quão complexa era a situação. E agora, com Dora, Fernando suspirou profundamente. Quando conheci Dora, senti algo que não sentia há anos. Ela me fez acreditar em segundas chances, em novas possibilidades, e ela se apaixonou por você desde o primeiro momento. Ela queria que eu a chamasse de mãe no dia em que nos conhecemos, lembrou Beatriz. Porque ela já te amava através das minhas histórias, explicou Fernando. Talvez tenha sido precipitado, mas o desejo dela era genuíno. Ela queria formar uma família conosco, com você como sua filha, tanto quanto Eduardo e Evandro são seus filhos. Mas tudo aconteceu tão rápido, protestou Beatriz. Vocês se casaram apenas 3 meses depois de se conhecerem. Quando você encontra alguém que completa sua vida de maneira tão perfeita, o tempo se torna relativo, respondeu Fernando, um brilho nostálgico em seus olhos. Eu sei que não foi justo com você, que deveria ter dado mais tempo para que se ajustasse, mas estava tão feliz que quis agarrar a felicidade com ambas as mãos antes que escapasse. O silêncio caiu entre eles, confortável, mas carregado, de emoções não ditas. Papai, começou Beatriz hesitante, desde que você se casou com Dora, às vezes sinto como se você tivesse se esquecido de mim. A dor nos olhos de Fernando era palpável. Oh, Bia, nunca, nunca poderia me esquecer de você. Você é minha filha, meu mundo. Se me afastei, foi porque estava tentando equilibrar tantas coisas ao mesmo tempo. Um novo casamento, 2 enteados, você.
Queria que todos fossem felizes, e no processo talvez tenha falhado com todos. Beatriz sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Eu só quero que as coisas voltem a ser como eram, quando éramos apenas nós dois. Fernando a puxou para um abraço apertado. As coisas nunca voltam a ser exatamente como eram, Bia. Mas isso não significa que não possam ser boas de maneiras diferentes. Dora e os meninos são parte da nossa vida agora, mas isso não diminui o que temos, você e eu. Apenas adiciona mais amor à equação. Naquela noite, deitada em sua cama, Beatriz refletiu sobre as conversas com Gabriela, Eduardo e seu pai. 3 perspectivas diferentes sobre a mesma situação, cada uma oferecendo um fragmento da verdade. Sua família nunca seria o cartão postal perfeito que Dora parecia desejar, mas talvez pudesse ser algo igualmente valioso, um mosaico de relacionamentos imperfeitos unidos pelo amor. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, os dias seguintes trouxeram uma trégua, silenciosa na casa da família. Dora ainda estava magoada, mas seu comportamento para com Beatriz tinha amolecido ligeiramente. Não havia mais a hostilidade aberta, apenas uma distância educada, que de certa forma era ainda mais dolorosa. Uma tarde, ao retornar da escola, Beatriz encontrou Evandro, o mais quieto dos gêmeos, sentado sozinho na cozinha, trabalhando em um projeto de ciências. Diferente de Eduardo, que era extrovertido e atlético, Evandro era introspectivo e acadêmico, preferindo livros a bolas de futebol. Precisa de ajuda? Ofereceu Beatriz, notando sua frustração com o que parecia ser um modelo do sistema solar. Evandro olhou para ela com surpresa. Você sabe como fazer isso ficar de pé, sem cair? Beatriz sorriu, colocando sua mochila no chão e puxando uma cadeira. Talvez, deixe-me ver. Por 1 hora trabalharam juntos no projeto, conversando casualmente sobre escola, amigos e interesses compartilhados. Beatriz descobriu que, assim como ela, Evandro amava a astronomia e tinha sonhos de se tornar astrofísico. Você provavelmente não sabe disso, disse Evandro enquanto pintavam Saturno, mas minha mãe realmente admira você. Beatriz parou, pincel no ar. Dora, me admira? Evandro assentiu. Ela sempre diz que você é incrivelmente inteligente e determinada, que tem o melhor das 2 famílias, a força do seu pai e a criatividade da sua mãe. Ela disse isso? Perguntou Beatriz, genuinamente surpresa. Sim, ela está magoada agora, mas antes, ela sempre falava sobre como queria estabelecer uma conexão verdadeira com você, como queria ser alguém em quem você pudesse confiar. A revelação deixou Beatriz pensativa. Nunca havia considerado que Dora pudesse vê-la como mais do que uma obrigação que vinha junto com o casamento. Evandro, começou hesitante, como foi para você e Eduardo quando seus pais se divorciaram? Evandro colocou seu pincel de lado, pensando na resposta. Foi difícil. De repente, tudo o que conhecíamos estava diferente. Morávamos em outro lugar, víamos nosso pai com muito menos frequência, e então mamãe começou a namorar seu pai. Foi muita mudança de uma só vez. Como você lidou com isso? Não muito bem, no começo, admitiu Evandro. Fiquei com raiva, me fechei. Eduardo reagiu de maneira oposta, tornou-se ainda mais sociável, como se estivesse tentando compensar a ausência do nosso pai, sendo o centro das atenções. Beatriz pensou em como raramente via o pai dos gêmeos, um homem que, pelo que Fernando havia mencionado, era bem-sucedido, mas emocionalmente distante. E agora? Perguntou ela. Como se sente sobre tudo isso? Agora, Evandro deu de ombros. É nossa vida, seu pai é legal. Ele se importa conosco de uma maneira que nosso próprio pai nunca pareceu se importar.
e pela primeira vez em muito tempo vejo minha mãe realmente feliz. As palavras de Evandro ficaram com Beatriz pelo resto do dia. À noite, enquanto estava em seu quarto tentando fazer o dever de casa, ouviu uma suave batida na porta. Era Dora. "Posso entrar?" perguntou ela, seu tom neutro, mas não hostil. Beatriz assentiu, fechando seu livro de matemática. Dora entrou e sentou-se na beirada da cama, suas mãos cruzadas no colo. "Evandro me contou que você o ajudou com o projeto de ciências", começou Dora. "Obrigada por isso." "Não foi nada", respondeu Beatriz. "Ele é muito inteligente." Dora sorriu levemente. "Sim, ele é, mas às vezes precisa de um empurrão para acreditar em si mesmo." O silêncio caiu entre elas, carregado de palavras não ditas. Finalmente, Dora suspirou. "Beatriz, eu preciso me desculpar. Não deveria ter pressionado você a me aceitar como sua mãe. Foi egoísta e insensível da minha parte." A sinceridade nas palavras de Dora pegou Beatriz de surpresa. Obrigada por dizer isso. Quando conheci seu pai, continuou Dora, fiquei encantada não apenas por ele, mas pela ideia de formar uma família com vocês. Os meninos perderam muito quando o pai deles escolheu se afastar. E quando vi como seu pai era dedicado a você, pensei que finalmente eles teriam um modelo positivo de paternidade. E você queria ser o mesmo para mim, concluiu Beatriz. Sim, admitiu Dora. Eu soube da sua história com Gabriela e presumi que você precisava de uma mãe presente. Não parei para pensar que vocês já tinham estabelecido uma dinâmica que funcionava à sua maneira. Beatriz pensou em Gabriela, em suas visitas esporádicas, em como, apesar de tudo, havia amor ali. Ela não é perfeita, disse Beatriz, mas é a única mãe que conheci por muito tempo. E ela sempre será importante para você, concordou Dora. Nunca deveria ter tentado substituí-la. Família não funciona assim. Como funciona, então? Perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. Dora sorriu suavemente. Acho que estamos todos descobrindo isso juntos, não é? Mas talvez seja menos sobre substituir pessoas e mais sobre expandir nossos círculos de amor e apoio. Aquela conversa marcou o início de uma nova fase no relacionamento entre Beatriz e Dora. Não havia mais a pressão para que Beatriz a chamasse de mãe, nem a expectativa de que esquecesse Gabriela. Em vez disso, começaram a construir um relacionamento baseado no respeito mútuo e no entendimento de que ambas amavam Fernando, cada uma à sua maneira. Fernando notou a mudança e, gradualmente, voltou a ser o pai atencioso que Beatriz conhecia. As refeições em família tornaram-se menos tensas e, às vezes, risos genuínos ecoavam pelas paredes do apartamento. Foi durante essa trégua que Beatriz começou a receber mensagens estranhas de Gabriela. Cancelamentos de última hora para encontros planejados, respostas vagas sobre seu paradeiro e uma distância emocional que não era característica dela. "Mamãe, está tudo bem?" perguntou Beatriz durante uma rara ligação telefônica. "Você parece distante ultimamente." "Claro, querida", respondeu Gabriela, sua voz soando cansada, mesmo através do telefone. "Só estou muito ocupada com o trabalho." Mas Beatriz não estava convencida. Havia algo na voz de sua mãe que a preocupava. Uma noite, durante o jantar, Beatriz mencionou sua preocupação. "Mamãe tem estado estranha. Acho que algo está errado." Fernando e Dora trocaram olhares, um silêncio desconfortável caindo sobre a mesa. "O que foi?" perguntou Beatriz, notando a troca. "Vocês sabem de algo que eu não sei?" Fernando limpou a garganta, parecendo desconfortável. "Bem, ouvi dizer que Gabriela está passando por alguns problemas financeiros. A empresa onde ela trabalha está enfrentando dificuldades e houve cortes significativos." "Como você sabe disso?" perguntou Beatriz, surpresa. Foi Dora quem respondeu. "Minha amiga Helena trabalha no mesmo setor.
Ela mencionou que a empresa de Gabriela está praticamente falindo. E por que mamãe não me contou isso? Perguntou Beatriz, magoada. Talvez ela não queira te preocupar, sugeriu Fernando gentilmente. Ou talvez esteja envergonhada. A revelação deixou Beatriz inquieta. Sua mãe sempre havia se apresentado como bem-sucedida e independente. A ideia de que estava enfrentando dificuldades sérias e escolhendo não compartilhar com ela era perturbadora. Precisamos ajudá-la, decidiu Beatriz. Fernando pareceu desconfortável. Bia, não sei se é nosso lugar interferir. Ela é minha mãe, insistiu Beatriz. E se estiver com problemas, temos que fazer algo. Para sua surpresa, foi Dora quem a apoiou. Ela está certa, Fernando. Não podemos simplesmente ignorar se Gabriela está em apuros. Fernando olhou para sua esposa com uma mistura de surpresa e gratidão. Você realmente acha isso? Família é família, respondeu Dora simplesmente. E Gabriela é família, de uma forma ou de outra. Naquele momento, algo mudou no relacionamento entre Beatriz e Dora. Não foi uma grande revelação ou uma declaração dramática, mas um pequeno momento de compreensão mútua. Dora não estava tentando substituir Gabriela. Ela estava reconhecendo seu lugar na vida de Beatriz. Obrigada, disse Beatriz baixinho, olhando para Dora com novos olhos. Dora apenas assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. No dia seguinte, Beatriz decidiu visitar Gabriela sem aviso prévio. Pegou um ônibus até o bairro de Pinheiros, onde sua mãe morava, em um pequeno, mas elegante apartamento. Ao chegar, no prédio, o porteiro a reconheceu e permitiu sua entrada sem anunciar, algo que sempre fazia quando Beatriz visitava. Subindo até o 5º andar, Beatriz sentiu uma ansiedade crescente. E se sua mãe estivesse realmente em apuros? E se precisasse de ajuda, mas fosse orgulhosa demais para pedir? Bateu na porta do apartamento e esperou. Nenhuma resposta. Bateu novamente, mais forte desta vez. Ainda silêncio. Preocupada, tentou a maçaneta e, para sua surpresa, a porta não estava trancada. Mamãe? Chamou Beatriz, entrando hesitante. Você está em casa? O apartamento estava bagunçado, com caixas espalhadas pelo chão e móveis cobertos com lençóis. O coração de Beatriz acelerou. Parecia que Gabriela estava se mudando, mas não havia mencionado nada sobre isso. Mamãe? Chamou novamente, avançando pelo corredor até o quarto principal. Encontrou Gabriela sentada na cama, rodeada por mais caixas e uma mala aberta. Ela ergueu o olhar, surpresa e depois culpada. Beatriz, o que está fazendo aqui? Vim te ver. Estava preocupada, respondeu Beatriz, olhando ao redor confusa. O que está acontecendo? Você está se mudando? Gabriela suspirou profundamente, parecendo derrotada. Eu ia te contar, mas estava tentando encontrar o momento certo. Contar o quê? Perguntou Beatriz, sentindo o coração apertar. Perdi. Meu emprego há 2 meses, admitiu Gabriela. A empresa faliu completamente. Tentei encontrar outro trabalho aqui, mas... Ela gesticulou para as caixas. Recebi uma oferta em Salvador. É a única opção viável que tenho agora. Salvador? Repetiu Beatriz, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas isso é tão longe. Eu sei, querida. Gabriela se levantou e aproximou-se de Beatriz. Acredite, esta foi a decisão mais difícil. Mas não tenho escolha. Não posso mais pagar por este apartamento e a oferta de trabalho é boa. Uma chance de recomeçar. Quando você ia me contar? Perguntou Beatriz, sua voz trêmula. Hoje, na verdade, ia te ligar para marcarmos um encontro. Respondeu Gabriela, seus olhos marejados. Parto na próxima semana. Tão rápido? O novo emprego começa em 10 dias. Não tenho muito tempo. Beatriz sentou-se na beirada da cama, tentando processar tudo. Salvador estava a mais de 1000 quilômetros de São Paulo. Não seria mais possível encontros casuais, em cafés ou passeios de fim de semana.
Sua mãe estaria efetivamente fora de sua vida cotidiana. E isso significa que não vou mais te ver? Gabriela sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos. Claro que não. Vamos nos falar por telefone regularmente. E você pode me visitar nas férias escolares ou eu posso vir a São Paulo quando tiver folgas. Será diferente, mas não é um adeus. Mas ambas sabiam que era uma mudança significativa. A relação que tinham, já complicada pela história que compartilhavam, seria testada ainda mais pela distância. Por que não pediu ajuda? Perguntou Beatriz. Papai poderia ter ajudado, ou eu poderia ter... Beatriz, interrompeu Gabriela, gentilmente. Você é uma adolescente. Não é sua responsabilidade me ajudar financeiramente. E quanto ao seu pai... Bem, ele já fez mais do que suficiente por mim ao longo dos anos, criando você tão maravilhosamente enquanto eu construía minha carreira. Beatriz sentiu as lágrimas começarem a cair. Não é justo. Acabamos de nos aproximar de verdade. E agora você está indo embora. Gabriela a abraçou apertado. A vida raramente é justa, querida, mas somos fortes, você e eu. Vamos encontrar uma maneira de manter nossa conexão, mesmo à distância. Naquela noite, Beatriz voltou para casa com o coração pesado. Entrou silenciosamente, esperando poder ir direto para seu quarto sem ser notada. Mas Fernando estava na sala, esperando por ela. Você a encontrou, disse ele, não uma pergunta, mas uma afirmação. Beatriz assentiu, sentindo novas lágrimas ameaçarem cair. Ela está se mudando para Salvador. Fernando suspirou, abrindo os braços. Beatriz não hesitou, correndo para o abraço do pai, como fazia quando era pequena. Eu sinto muito, Bia, murmurou ele, acariciando seus cabelos. Sei o quanto isso deve estar te machucando. Eles ficaram assim por um momento, até que Beatriz percebeu Dora parada na entrada da sala, observando-os com expressão preocupada. Está tudo bem? Perguntou Dora suavemente. Beatriz se afastou do pai, secando as lágrimas. Minha mãe está se mudando para Salvador, perdeu o emprego e conseguiu uma colocação lá. Dora se aproximou, seu rosto mostrando genuína preocupação. Oh, Beatriz, sinto muito. Sei o quanto ela é importante para você. A sinceridade nas palavras de Dora tocou Beatriz. Não havia satisfação disfarçada ou alívio por uma rival estar saindo de cena. Apenas empatia genuína por sua dor. Quando ela parte, perguntou Fernando. Na próxima semana, respondeu Beatriz. Tão rápido, murmurou ele, trocando um olhar com Dora. Bem, precisamos garantir que você tenha tempo de qualidade com ela, antes da partida. Talvez possamos organizar uma pequena despedida. Beatriz olhou para o pai surpresa. Você faria isso? Claro, respondeu Fernando. Apesar de tudo, Gabriela é sua mãe e sempre será parte da sua vida. Poderíamos fazer um jantar aqui, sugeriu Dora. Algo informal, apenas para desejar boa sorte na nova jornada dela. Beatriz olhou para Dora, ainda mais surpresa. Você realmente não se importaria? Dora se aproximou, colocando uma mão no ombro de Beatriz. Família é complicada, Beatriz. Raramente se encaixa nas definições tradicionais que a sociedade tenta impor. O importante é que todos nós queremos seu bem-estar. E se isso significa criar um ambiente onde você possa manter uma relação saudável com Gabriela, mesmo à distância, então é isso que faremos. Naquele momento, algo desabrochou no coração de Beatriz. Não era amor maternal por Dora, não ainda, mas era um profundo respeito e gratidão. Talvez, pensou ela, havia espaço em seu coração para mais de uma figura materna, cada uma ocupando um espaço diferente, mas igualmente valioso. O jantar de despedida para Gabriela aconteceu 3 dias depois. Foi uma noite surpreendentemente agradável, sem a tensão que Beatriz temia. Fernando e Gabriela conversaram educadamente sobre os velhos tempos.
Dora mostrou genuíno interesse na nova oportunidade de trabalho de Gabriela. E até mesmo os gêmeos participaram, fazendo perguntas sobre Salvador e suas praias famosas. Quando a noite chegou ao fim, Gabriela puxou Beatriz para um canto privado para um momento final juntas. Você tem uma família maravilhosa aqui, disse Gabriela, olhando para onde Fernando, Dora e os gêmeos estavam ajudando a limpar a mesa. Dora realmente se importa com você. Eu sei, admitiu Beatriz. Ela é uma boa pessoa. Mais do que isso, disse Gabriela, segurando as mãos da filha. Ela te ama como se fosse dela. Vi nos olhos dela esta noite, a maneira como ela observa você, como se preocupa com seu bem-estar. É o mesmo olhar que tenho quando penso em você. Beatriz sentiu um nó na garganta. Mas você é minha mãe. E sempre serei, assegurou Gabriela. Nada mudará isso. Mas, Beatriz, há tantos tipos diferentes de mães no mundo. Algumas dão à luz, outras criam. Algumas entram na vida dos filhos mais tarde. Todas são válidas, todas são importantes. O que está tentando dizer? Perguntou Beatriz, embora já suspeitasse da resposta. Que talvez você seja abençoada o suficiente para ter mais de uma mãe em sua vida. E isso não diminui o que temos, apenas expande seu círculo de amor e apoio. As palavras ecoaram as de Dora, de maneira tão próxima, que Beatriz se perguntou se ambas haviam, de alguma forma, chegado à mesma conclusão ao mesmo tempo. Não estou dizendo para chamá-la de mãe se não se sentir confortável, continuou. Gabriela, estou apenas sugerindo que você mantenha o coração aberto para as possibilidades, para os diferentes tipos de amor que podem entrar em sua vida. Quando o táxi de Gabriela partiu aquela noite, Beatriz sentiu um misto de tristeza e esperança. A tristeza pela distância física que agora as separaria, mas esperança pelo novo entendimento que havia alcançado sobre o que significava ser família. De volta ao apartamento, enquanto Fernando e os gêmeos assistiam televisão na sala, Beatriz encontrou Dora na cozinha, terminando de guardar os pratos limpos. Precisa de ajuda? Ofereceu Beatriz. Dora sorriu. Sempre bem-vinda. Trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos, até que Beatriz reuniu coragem para o que queria dizer. Dora, obrigada pelo jantar de hoje. Significou muito para mim e para minha mãe. Foi um prazer, respondeu Dora sinceramente. Gabriela é uma mulher impressionante. Vejo muito dela em você, sabe? A mesma determinação, a mesma inteligência rápida. Beatriz sorriu, sentindo-se aquecida pelo elogio. Sabe, estive pensando sobre tudo, sobre família e o que isso significa. Dora colocou o último prato no armário e virou-se, para dar total atenção a Beatriz, e o que concluiu? Que talvez família não seja algo definido apenas por sangue ou títulos, que talvez seja sobre quem está lá por você, quem te apoia e te ama, mesmo quando é difícil. Os olhos de Dora brilharam com emoção contida. É uma conclusão muito sábia. E percebi outra coisa, continuou Beatriz, sentindo o coração acelerar com nervosismo. Percebi que rejeitei sua oferta de adoção não porque não a queria em minha vida, mas porque tinha medo de trair minha mãe biológica. Mas agora entendo que não é uma questão de escolher uma sobre a outra. Não, não é, concordou Dora suavemente. Então, se a oferta ainda estiver de pé, Beatriz respirou fundo. Eu gostaria de reconsiderar a adoção, não porque preciso de uma mãe, mas porque gostaria de oficializar o lugar que você já tem em minha vida. O rosto de Dora se iluminou com surpresa e alegria. Oh, Beatriz, a oferta certamente ainda está de pé. Mas tem certeza? Não quero que faça isso porque se sente pressionada ou porque Gabriela está se mudando. Tenho certeza, afirmou Beatriz com convicção. É minha escolha.
Uma que estou fazendo de coração aberto. Dora a abraçou. E pela primeira vez, Beatriz retribuiu o abraço completamente, sem reservas. Não era o mesmo tipo de amor que sentia por Gabriela. Era algo novo, diferente, mas igualmente precioso. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Beatriz pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas um ano. De uma adolescente que vivia apenas com o pai, para alguém com uma família expandida e complexa. Um pai, uma mãe biológica à distância, uma madrasta que agora seria legalmente sua mãe adotiva, e 2 irmãos postiços que se tornavam mais próximos a cada dia. Você já passou por uma situação parecida? Conhece alguém que tenha vivido algo semelhante? Conte nos comentários sua experiência. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para a família. O processo de adoção começou. Embora Beatriz tenha insistido em manter contato regular com Gabriela, que se estabelecia em Salvador. As chamadas de vídeo semanais tornaram-se um ritual, e Gabriela parecia estar florescendo em seu novo ambiente, fazendo novos amigos e encontrando satisfação em seu trabalho. Em casa, a relação entre Beatriz e Dora evoluía naturalmente. Não havia mais a pressão para que Beatriz a chamasse de mãe. Esse título, se viesse, viria quando Beatriz estivesse pronta. Em vez disso, construíam um relacionamento baseado em interesses comuns, respeito mútuo e cuidado genuíno. Uma tarde, Beatriz voltou da escola para encontrar Dora mexendo em caixas velhas no escritório. "O que está fazendo?" perguntou Beatriz, curiosa. Dora sorriu, tirando o pó das mãos. "Seu pai sugeriu que transformássemos o depósito em um quarto de estudos para você. Você sempre reclama que é difícil se concentrar quando os gêmeos estão jogando videogame na sala." Beatriz sentiu uma onda de gratidão. "Sério? Isso seria incrível." "Pensei que sim", respondeu Dora, mostrando a planta que havia desenhado. "Estou pensando em uma escrivaninha aqui, estantes ao longo desta parede e talvez um sofá confortável neste canto para quando quiser apenas ler." "Você pensou em tudo", comentou Beatriz impressionada. "Bem, queria que fosse perfeito. Sei o quanto seus estudos são importantes para você." Beatriz estudou o desenho, notando os detalhes cuidadosos. "Você incluiu espaço para meu telescópio?" "Claro", respondeu Dora como se fosse óbvio. "Evandro mencionou que vocês compartilham esse interesse. Pensei que talvez pudessem observar as estrelas juntos às vezes." Foi um momento pequeno, aparentemente insignificante, mas para Beatriz significou muito. Dora não estava apenas tentando ser sua mãe. Ela estava realmente tentando conhecê-la, entender suas paixões e apoiar seus interesses. "Obrigada", disse Beatriz simplesmente. Mas seu olhar transmitiu muito mais. O calendário avançou para dezembro, e com ele veio a primeira audiência para o processo de adoção. Beatriz estava nervosa, incerta sobre como se sentiria ao oficializar Dora como sua mãe legal. "E se eu não sentir nada?", confessou a Eduardo na noite anterior, enquanto estavam sentados na varanda do apartamento. "E se for apenas um papel e nada mudar?" Eduardo, que havia se tornado um confidente surpreendente, deu de ombros. "Um papel não muda sentimentos. Se você já a vê como parte da sua família, a adoção apenas torna isso oficial para o resto do mundo." "Você se sentiu diferente quando seu pai se divorciou oficialmente da sua mãe?", perguntou Beatriz. Eduardo pensou por um momento. "Não realmente. O divórcio foi apenas a confirmação de algo que já tinha acontecido emocionalmente muito. Antes, os papéis apenas colocaram um ponto final na história." Suas palavras trouxeram conforto a Beatriz. Talvez a adoção fosse apenas isso. A confirmação de uma conexão que já estava se formando naturalmente. Na manhã seguinte, toda a família se vestiu formalmente para a audiência. Fernando parecia nervoso, mas feliz, ajustando repetidamente sua gravata.
Os gêmeos, desconfortáveis em seus ternos, brincavam para aliviar a tensão. Dora estava radiante, embora Beatriz pudesse ver o tremor em suas mãos quando verificava os documentos pela 100ª vez. Antes de saírem, Beatriz pediu um momento para fazer uma ligação. Retirou-se para seu quarto e discou o número de Gabriela. "Oi, mamãe", disse quando Gabriela atendeu. "Oi, querida", respondeu Gabriela, sua voz clara mesmo à distância. "É hoje, não é?" "Sim", confirmou Beatriz. "Estamos saindo para o tribunal em alguns minutos." "Como está se sentindo?" Beatriz pensou por um momento. Nervosa, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. "É natural", assegurou Gabriela. "É um grande passo. Queria ter certeza de que você está realmente bem com isso", disse Beatriz. "Sei que conversamos sobre isso antes, mas..." "Beatriz", interrompeu Gabriela gentilmente, "eu não só estou bem com isso, estou feliz por você. Dora ama você como uma filha e merece ter esse amor reconhecido legalmente. E você merece ter todas as proteções e benefícios que vêm com ter 2 pais oficiais." "Mas você sempre será minha mãe também", insistiu Beatriz. "Sempre", prometeu Gabriela. "Isso nunca mudará, independentemente do que dizem os documentos legais. Os laços que importam são os que sentimos no coração." Quando Beatriz desligou, sentiu uma paz que não esperava. Com um suspiro profundo, juntou-se à família na sala. "Tudo bem?" perguntou Fernando, notando algo diferente em seu rosto. "Tudo perfeito", respondeu Beatriz com um sorriso genuíno. A audiência em si foi surpreendentemente breve. O juiz, um homem de meia idade com olhos gentis, fez algumas perguntas a Beatriz para garantir que ela entendia e consentia com a adoção. Dora e Fernando responderam a perguntas sobre suas intenções e compromisso. Os gêmeos testemunharam brevemente sobre como consideravam Beatriz parte da família. E então, com a assinatura de alguns documentos e o bater de um martelo, estava feito. Legalmente, Beatriz agora tinha 2 pais e uma mãe. Dora Mendes era oficialmente sua mãe adotiva. Ao saírem do tribunal, Beatriz sentiu algo novo. Não uma transformação dramática, mas uma sensação de completude que não havia percebido que estava faltando. Como Eduardo previra, os papéis não mudaram seus sentimentos, mas de alguma forma tornaram mais fácil aceitá-los. "E agora?", perguntou Fernando enquanto caminhavam para o carro. "Agora", respondeu Dora, olhando para Beatriz com um sorriso. "Continuamos sendo uma família, dia após dia, com todas as alegrias e desafios que isso traz." A celebração que seguiu foi pequena, mas significativa. Um almoço em um restaurante favorito, seguido por uma tarde no parque onde Beatriz costumava brincar quando criança. Os gêmeos trouxeram uma bola de futebol e logo estavam todos participando de um jogo improvisado, rindo e competindo amigavelmente. Observando Fernando e Dora torcendo entusiasticamente pelos 3 adolescentes, Beatriz sentiu uma onda de gratidão. Sua família não era perfeita ou convencional, mas era sua, tecida com fios de amor, perda, compromisso e, acima de tudo, escolha. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Beatriz encontrou um pequeno pacote em sua cama. Dentro havia um livro de astronomia que ela havia mencionado querer meses atrás e um cartão escrito com a letra elegante de Dora. "Para Beatriz", dizia o cartão, "que está escrito nas estrelas que nossa família, em todas suas constelações, brilhará por muitos anos. Com amor, Dora." Não havia assinatura como mãe ou qualquer outra designação, apenas Dora. E naquele momento, Beatriz percebeu que era perfeito assim. Os títulos não importavam tanto quanto o amor que os sustentava. 3 meses após a adoção, chegou a tão esperada semana de férias escolares de julho. Como prometido, Beatriz viajaria a
Salvador para passar uma semana com Gabriela. Dora ajudou com os preparativos, comprando uma mala nova para Beatriz e pesquisando pontos turísticos interessantes que mãe e filha poderiam visitar juntas. Não precisa fazer tudo isso, disse Beatriz, observando Dora imprimir um guia detalhado de Salvador. Quero que você aproveite cada minuto com sua mãe, respondeu Dora. Vocês merecem esse tempo juntas. No dia anterior à viagem, enquanto Beatriz terminava de arrumar a mala, Fernando entrou em seu quarto com uma expressão séria. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se na beirada da cama. Beatriz sentiu um frio na barriga. Aconteceu alguma coisa? Não vou poder ir? Não, não é isso, assegurou Fernando rapidamente. A viagem está confirmada. É sobre outra coisa. Ele hesitou, parecendo buscar as palavras certas. Tenho observado você nos últimos meses, desde que Dora se tornou oficialmente sua mãe adotiva. E, perguntou Beatriz, apreensiva, e percebi que falhei com você em muitos momentos, admitiu Fernando, sua voz carregada de emoção. Quando conheci Dora, fiquei tão envolvido na nova relação que negligenciei você, minha filha, que sempre foi o centro da minha vida. Beatriz não esperava essa conversa. Papai, deixe-me terminar, pediu Fernando gentilmente. Você teve que lidar com tantas mudanças sozinha. A chegada de Dora e dos gêmeos, o casamento repentino, a pressão para formar uma nova família. E então, quando você expressou seu desconforto sobre a adoção inicialmente, reagi com raiva em vez de tentar entender seus sentimentos. Tudo ficou bem no final, ofereceu Beatriz. Sim, mas não graças a mim, respondeu Fernando com um sorriso triste. Foi graças à sua maturidade, à paciência de Dora e até à sabedoria de Gabriela. Todos cresceram e se adaptaram, enquanto eu apenas esperei que as coisas se resolvessem, magicamente. Beatriz nunca havia visto seu pai tão vulnerável, tão aberto sobre suas falhas. O que estou tentando dizer, continuou ele, é que sinto muito. Por ter colocado meus desejos acima dos seus, por ter esquecido que antes de qualquer coisa minha responsabilidade era com você, minha filha, e quero que saiba que estou comprometido em fazer melhor daqui para frente. Beatriz sentiu as lágrimas queimando em seus olhos. Eu te amo, papai. Mesmo quando você me desapontou, nunca duvidei do seu amor por mim. E nunca deveria duvidar, respondeu Fernando, puxando-a para um abraço apertado. Você é, e sempre será, o maior presente da minha vida. Aquele momento com Fernando trouxe um fechamento que Beatriz não sabia que precisava. A reconciliação com seu pai, combinada com sua nova compreensão de família, a deixou sentindo-se pronta para sua viagem a Salvador com o coração leve. Salvador recebeu Beatriz com sol brilhante e brisa marítima. Gabriela a esperava no aeroporto, parecendo mais relaxada e feliz do que Beatriz se lembrava de vê-la. Os 6 meses em Salvador haviam sido bons para ela. Seu sorriso era mais fácil, suas roupas mais coloridas, refletindo a vibrante cultura baiana. Bem-vinda à Bahia, disse Gabriela, abraçando-a apertado. A semana passou como um sonho colorido. Visitaram o Pelourinho, com suas igrejas históricas e casas coloridas. Passaram tardes na praia do Porto da Barra, saborearam acarajés e moquecas, em pequenos restaurantes à beira-mar. Gabriela apresentou Beatriz a seus novos amigos, uma comunidade diversa de artistas, professores e profissionais que a haviam acolhido. Entre aventuras, tiveram longas conversas sobre tudo. Escola, amigos, sonhos, medos e, claro, a nova dinâmica familiar de Beatriz. Você parece diferente, observou Gabriela em sua penúltima noite, enquanto jantavam na varanda do apartamento, dela com vista para o oceano. Mais leve, mais segura. Beatriz sorriu. Me sinto diferente, como se finalmente entendesse meu lugar no mundo, ou pelo menos na minha família. E que lugar é esse? Perguntou Gabriela curiosamente. O centro,
De um círculo de amor, respondeu Beatriz, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Com papai, que sempre foi meu pilar, mesmo quando cometeu erros. Com você, que me ama à sua maneira única. Com Dora, que escolheu me amar sem condições. Com Eduardo e Evandro, que se tornaram os irmãos que nunca soube que queria. Gabriela parecia emocionada. É um lugar maravilhoso para estar. É, concordou Beatriz. E sabe o que percebi? E eu também escolhi todos vocês. Escolhi perdoar papai por seus erros. Escolhi aceitar seu amor mesmo à distância. Escolhi dar uma chance a Dora. Escolhi ver os gêmeos como irmãos. Família é tanto um acidente de nascimento quanto uma escolha deliberada, refletiu Gabriela. E você fez escolhas sábias, minha filha. Na noite antes de sua partida, Beatriz ligou para casa para confirmar os detalhes de sua chegada. Foi Dora quem atendeu. Está tudo bem por aí? Perguntou Beatriz. Tudo ótimo, respondeu Dora. Seu pai está ajudando os gêmeos com um projeto de ciências. Estão todos ocupados transformando a cozinha em um laboratório improvisado. Beatriz riu, imaginando a cena. Parece divertido. É uma bagunça, mas uma bagunça feliz, comentou Dora. E você? Como foi a semana? Incrível, respondeu Beatriz sinceramente. Salvador é linda e passar esse tempo com mamãe foi curador, de alguma forma. Houve uma pequena pausa e Beatriz percebeu que era a primeira vez que se referia a Gabriela como mamãe em uma conversa com Dora. Mas não houve desconforto na resposta de Dora, apenas alegria genuína. Estou tão feliz por vocês duas e mal posso esperar para ouvir todas as histórias quando voltar. Dora, disse Beatriz hesitante, queria te agradecer. Pelo quê, querida? Por entender. Por não tentar substituir minha mãe biológica, mas por criar seu próprio espaço no meu coração. Por ser você. A emoção era evidente na voz de Dora quando respondeu. Oh, Beatriz, é uma honra fazer parte da sua vida, em qualquer capacidade que você me permita. Outra pausa. E então Beatriz disse as palavras que nunca havia dito. Antes, te amo, Dora. Também te amo, Beatriz, respondeu Dora, sua voz embargada. Muito. Quando Beatriz voltou para São Paulo no dia seguinte, foi recebida no aeroporto não apenas por Fernando, mas por toda a família. Dora, Eduardo e Evandro. Todos segurando cartazes de boas-vindas caseiros. Ao ver os 5 rostos sorridentes, Beatriz sentiu seu coração expandir com alegria e gratidão. Era isso, pensou enquanto corria para abraçá-los. Sua história não era sobre escolher entre mães ou definir família de maneira tradicional. Era sobre expandir os limites do amor, sobre criar espaço para diferentes tipos de conexões, todas igualmente preciosas. Enquanto caminhavam juntos para o estacionamento, compartilhando risadas e histórias, Beatriz refletiu sobre a jornada que a trouxe até ali. De uma garota que disse, desculpe, eu já tenho uma mãe, para alguém que compreendia que o coração tem uma capacidade infinita para amar. Sua família não era perfeita. Havia ainda desafios pela frente, ajustes a serem feitos, novos equilíbrios a serem encontrados. Mas naquele momento Beatriz sabia, com certeza absoluta, que estava exatamente onde deveria estar, no centro de um círculo de amor que ela havia ajudado a criar, tanto por nascimento quanto por escolha. Você acompanhou o crescimento da personagem. Escreva nos comentários o que achou da evolução de Beatriz ao longo desta jornada. O verão passou rapidamente, dando lugar ao início de um novo ano escolar. Beatriz, agora com 17 anos, sentia-se diferente, mais confiante, mais centrada. Seus colegas notaram a mudança, comentando como ela parecia mais feliz, mais aberta. Até seus professores perceberam seu novo brilho, sua participação mais ativa nas aulas. Em casa, a dinâmica familiar havia encontrado um ritmo confortável. As refeições eram momentos de conversas animadas, com todos compartilhando os acontecimentos de seus dias.
Os fins de semana frequentemente incluíam atividades em família, desde maratonas de filmes até caminhadas no Parque Ibirapuera. Um sábado, enquanto ajudava Dora a preparar o almoço, Beatriz notou algo diferente na madrasta. Uma suavidade em seu rosto, um brilho especial em seus olhos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Beatriz, curiosa. Dora sorriu misteriosamente. "Por que pergunta? Você parece diferente, feliz de um jeito especial." "Bem", respondeu Dora, colocando a faca de lado. "Não ia contar ainda, queríamos esperar até o jantar com todos reunidos, mas..." Dora respirou fundo, um sorriso iluminando seu rosto. "Estou grávida." Beatriz congelou, a colher de pau que usava para mexer o molho suspensa no ar. "Grávida? Você e papai vão ter um bebê?" Dora assentiu, seus olhos marejados. "Descobri semana passada, confirmei com o médico ontem. Estou de quase 2 meses." Uma onda de emoções contraditórias invadiu Beatriz. Surpresa, confusão, uma pontada de insegurança, mas também, surpreendentemente, alegria. "Isso é... uau! É incrível, Dora. Parabéns." Dora a observava atentamente. "Você está bem com isso? Sei que é mais uma grande mudança." Beatriz colocou a colher de lado e se aproximou de Dora, abraçando-a espontaneamente. "Estou feliz por vocês, de verdade. Seu pai está preocupado com como você e os meninos vão reagir", confessou Dora. "Principalmente você." "Por quê?" "Ele teme que você se sinta substituída de alguma forma. Um novo filho, uma nova família." Beatriz balançou a cabeça, surpresa com a clareza que sentia. "Há 1 ano, talvez eu me sentisse assim, mas agora sei que não é assim que família funciona. Não se trata de substituir, mas de expandir." Dora a abraçou mais apertado, lágrimas escorrendo silenciosamente. "Você é incrível, sabia disso? Tão sábia para a sua idade." "Aprendi com vocês", respondeu Beatriz simplesmente. "Com você, com papai, com minha mãe. Vocês me ensinaram que amor não é um recurso limitado." A notícia da gravidez foi recebida com entusiasmo pelo resto da família. Os gêmeos pularam de excitação com a ideia de um irmão mais novo, já fazendo planos para ensiná-lo a jogar futebol e videogame. Fernando parecia rejuvenescido, um brilho de orgulho e felicidade em seus olhos. Naquela noite, enquanto todos celebravam, Beatriz escorregou para seu quarto para fazer uma ligação. "Oi, mamãe", disse quando Gabriela atendeu. "Tenho novidades." Ela contou sobre a gravidez de Dora, sobre a reação de todos, sobre como se sentia verdadeiramente feliz com a notícia. "Estou orgulhosa de você", disse Gabriela, "da mulher que está se tornando." "Às vezes tenho medo", confessou Beatriz, "de como será quando o bebê nascer. Se tudo vai mudar novamente." "Vai mudar", respondeu Gabriela honestamente. "A chegada de um bebê sempre muda tudo, mas mudança não é necessariamente ruim, é apenas diferente." "Como quando você me teve?" perguntou Beatriz curiosa. "Sim", admitiu Gabriela. "Sua chegada mudou minha vida completamente. Não estava pronta para essa mudança na época, mas nunca, por um segundo, me arrependi de ter você. Você foi a melhor mudança que aconteceu na minha vida, mesmo que eu não tenha sabido lidar com ela imediatamente." As palavras de Gabriela trouxeram um conforto inesperado. "Obrigada por me dizer isso." "Beatriz", continuou Gabriela, "você vai ser uma irmã maravilhosa. Tem tanto amor para dar." Os meses passaram e o apartamento começou a se transformar para acomodar o novo membro da família. O depósito que havia virado o quarto de estudos de Beatriz foi transferido para um canto da sala, e o espaço se tornou um pequeno quarto de bebê. Beatriz ajudou na decoração, escolhendo cores neutras e um tema de estrelas e planetas que combinava com seu próprio interesse em astronomia. "Assim poderei ensinar a ele ou ela sobre constelações."
explicou ela para Dora, que sorriu emocionada. À medida que a barriga de Dora crescia, Beatriz se pegava cada vez mais encantada com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Ia às consultas médicas com Dora e Fernando, lia livros sobre desenvolvimento infantil e até se oferecia para ajudar a organizar o chá de bebê. Nunca pensei que te veria tão empolgada com um bebê, comentou Fernando uma noite enquanto os dois montavam o berço. Nem eu, admitiu Beatriz, mas algo sobre essa nova vida me dá esperança, como se estivéssemos todos recebendo um novo começo. Fernando parou o que estava fazendo para olhar para a filha. Você realmente está bem com tudo isso? Não está apenas fingindo pela nossa causa? Beatriz ajustou um parafuso antes de responder. No começo, fiquei assustada. Pensei, e se eles amarem esse bebê mais do que a mim? Afinal, será filho biológico de ambos. Mas então, percebi que isso não importa. Você me amou incondicionalmente por 16 anos, mesmo quando mamãe foi embora, mesmo nos momentos difíceis. Esse amor não desaparece só porque outro filho vai nascer. Nunca, confirmou Fernando emocionado, nunca em 1 milhão de anos. No 7º mês de gravidez, em uma consulta de rotina, Dora e Fernando descobriram que estavam esperando uma menina. A notícia encheu a casa de uma nova onda de entusiasmo. Uma irmãzinha! Exclamou Beatriz encantada. Mal posso esperar para mostrar a ela todas as coisas que aprendi. Uma noite, Dora encontrou Beatriz em seu quarto, escrevendo algo em um caderno bonito que não reconhecia. O que está fazendo? Beatriz sorriu timidamente. Estou escrevendo cartas para minha irmã, para ela ler quando for mais velha. Dora sentou-se na beira da cama curiosa. Que tipo de cartas? Conselhos, histórias, coisas que aprendi sobre família, sobre amor, sobre encontrar seu lugar no mundo. Beatriz hesitou antes de continuar. Quero que ela saiba desde o começo o quão especial é a nossa família, como não é definida por sangue ou papéis, mas por escolhas e amor. Dora lutou contra as lágrimas, uma ocorrência comum durante a gravidez, mas desta vez amplificada pela emoção genuína. Ela vai ter a melhor irmã mais velha do mundo. Espero ser, respondeu Beatriz sinceramente. Quero que ela cresça sabendo que é amada não apenas por vocês, mas por mim também. Quero ser para ela o que você se tornou para mim. Não apenas uma figura familiar, mas alguém que escolheu amá-la. No 8º mês, quando o quarto do bebê estava quase pronto, Beatriz fez um pedido inesperado durante o jantar. Estive pensando, começou ela nervosa, mas determinada, sobre o nome do bebê. Fernando e Dora trocaram olhares curiosos. Eles vinham discutindo nomes por semanas, sem chegar a um consenso. Vocês já escolheram? Perguntou Beatriz. Ainda estamos considerando opções, respondeu Fernando. Por quê? Tem alguma sugestão? Beatriz respirou fundo. Na verdade, sim, estava pensando, e se a chamarmos de Helena? Helena, repetiu Dora, surpresa. É um nome bonito, mas por que esse especificamente? Era o nome da minha avó materna, explicou Beatriz. A mãe da minha mãe. Ela faleceu antes de eu nascer, mas mamãe sempre conta histórias sobre como ela era amorosa e forte, como mantinha a família unida mesmo nos momentos difíceis. Fernando parecia surpreso, mas emocionado. Você gostaria que sua irmã tivesse um nome ligado ao seu lado materno da família? Sim, confirmou Beatriz, porque quero que ela cresça sabendo que nossa família é maior e mais complexa do que parece à primeira vista. Que inclui Gabriela e sua história, porque é parte da minha história. Dora alcançou a mão de Beatriz sobre a mesa. Helena, repetiu testando o nome. Helena Mendes Costa, tem um som bonito. Realmente tem, concordou Fernando, olhando para a esposa e a filha com amor evidente. Vocês não precisam decidir agora, apressou-se Beatriz. É apenas uma sugestão.
Mas na expressão de Dora e Fernando, ela já podia ver que o nome havia tocado seus corações. 2 semanas antes da data prevista para o parto, no meio da madrugada, Beatriz foi acordada por Fernando. Dora entrou em trabalho de parto, explicou ele, visivelmente nervoso. Preciso levá-la ao hospital agora. Você pode ficar com os meninos? Ligarei assim que tivermos notícias. Beatriz imediatamente ficou alerta. Claro, ela está bem? Está assustada, mas forte, respondeu Fernando. As contrações começaram há 1 hora e estão se intensificando rapidamente. Posso vê-la antes de vocês saírem? Claro, ela está na sala. Beatriz correu para a sala, onde encontrou Dora sentada no sofá, respirando profundamente entre contrações. Uma mala pequena ao seu lado. Seu rosto estava tenso, mas se iluminou levemente ao ver Beatriz. Ela está com pressa para conhecer o mundo, comentou Dora, tentando sorrir. Beatriz se ajoelhou ao lado dela, pegando sua mão. Você vai ser incrível, e logo terá Helena nos braços. Os olhos de Dora se encheram de lágrimas. Decidimos mesmo por Helena. É perfeito. Helena Beatriz Mendes Costa, para ser exata. Beatriz ficou sem palavras, tocada pela honra inesperada. Beatriz, vocês vão dar meu nome como segundo nome dela? Foi ideia do seu pai, explicou Dora, fazendo uma pausa para respirar durante outra contração, para simbolizar a conexão entre vocês duas, para honrar a pessoa que nos ensinou tanto sobre o que significa realmente ser família. Fernando apareceu com as chaves do carro. Precisamos ir, amor. Beatriz abraçou Dora cuidadosamente. Estarei esperando notícias. Boa sorte. As horas seguintes foram de apreensão. Beatriz explicou a situação para os gêmeos quando acordaram e juntos prepararam o apartamento para a chegada do novo bebê, verificando cada detalhe do quarto mais uma vez. Beatriz ligou para Gabriela, que prometeu tentar conseguir um voo para São Paulo assim que possível para conhecer a nova adição à família. Finalmente, quase 12 horas depois, o telefone tocou. Era Fernando, sua voz embargada de emoção. Helena nasceu há 10 minutos, anunciou ele. 3 quilos e 200 gramas, 50 centímetros, perfeita e saudável. E Dora? Perguntou Beatriz, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Cansada, mas radiante, respondeu Fernando. Ela está pedindo por você. Acha que pode vir ao hospital? Traga os meninos. 1 hora depois, Beatriz e os gêmeos entraram silenciosamente no quarto de hospital, onde Dora repousava com um pequeno embrulho em seus braços. Fernando, sentado ao lado dela, com uma expressão de admiração absoluta. Venham conhecer sua irmã, convidou Dora suavemente. Os 3 adolescentes se aproximaram hesitantes. Beatriz foi a primeira a olhar para o rostinho avermelhado de Helena, com uma penugem escura no topo da cabeça e olhos semicerrados. Uma onda de amor tão intensa a invadiu que quase a deixou sem fôlego. Ela é linda, sussurrou Beatriz, um dedo tocando gentilmente a mãozinha minúscula que escapava do cobertor. Para sua surpresa e encantamento, os dedinhos de Helena se fecharam instintivamente ao redor do seu. Ela já te reconhece, comentou Dora sorrindo. Quer segurá-la? Nervosa, mas ansiosa, Beatriz assentiu. Dora transferiu cuidadosamente o precioso embrulho para os braços da filha mais velha. O peso surpreendentemente leve de Helena em seus braços trouxe uma sensação de proteção e amor que Beatriz nunca havia experimentado antes. Oi, Helena, sussurrou ela, olhando nos olhos entreabertos da bebê. Sou sua irmã, Beatriz. Tenho esperado tanto para te conhecer. Em um momento de perfeita sincronicidade, como se entendesse o significado daquele primeiro encontro, Helena abriu os olhos completamente, olhando diretamente para Beatriz,
com uma intensidade surpreendente para um bebê recém-nascido. Ela te conhece, disse Fernando suavemente. De alguma forma, ela sabe exatamente quem você é. Naquele momento, rodeada por sua família, com sua irmãzinha nos braços, Beatriz sentiu um círculo se fechar. Sua jornada, que começara com dor e confusão, com um desculpe, eu já tenho uma mãe, havia culminado neste momento perfeito de conexão e amor. A família que agora chamava de sua não era o que poderia ter imaginado 2 anos atrás. Era maior, mais complexa, mais rica em experiências e amor. Incluía Fernando, seu pilar, Dora, que escolhera amá-la, Eduardo e Evandro, seus irmãos por escolha, Gabriela, sua mãe biológica que a amava à sua maneira única. E agora Helena, a pequena irmã que unia todas as partes de sua história em um novo capítulo cheio de possibilidades. Bem-vinda à nossa família, Helena, sussurrou Beatriz. É complicada, às vezes confusa, definitivamente não convencional, mas é cheia de amor, e você nunca, jamais duvidará do seu lugar nela. Enquanto os últimos raios do sol poente entravam pela janela do hospital, banhando a cena familiar em uma luz dourada, Beatriz soube, com certeza absoluta, que havia encontrado seu lugar no mundo. Não era um endereço ou um título, mas sim, no centro deste círculo de amor que continuaria a expandir e crescer, abraçando novos membros sem nunca perder sua essência. E quando Helena abriu a boca, em um pequeno bocejo antes de adormecer em seus braços, Beatriz, silenciosamente, prometeu ser para ela o que todos em sua vida haviam se tornado para ela. Um exemplo de que família é, acima de tudo, uma escolha diária de amar, apoiar e permanecer, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.